Show do Vovô. Robson, houve alguma informação nova em relação a essa questão do Ceará Arena Castelão? Houve uma reunião hoje e deverá ter uma segunda reunião amanhã. Mas alguma novidade já que pode ser adiantada? Não, ainda não, ainda apenas colocado o interesse de ambas as partes, né? As possibilidades, os interesses de cada um, e amanhã uma reunião para definir realmente a situação da continuidade ou não do contrato. Robson, como em toda em qualquer reunião, sente-se mais ou menos o que é que ficou de ambas as partes. Ceará e, no caso, BWA, está próximo de um acerto? Eu não posso dizer que está próximo do acerto porque não depende só do Ceará, né? O Ceará não motivou a mudança do contrato ou aditivar o contrato. Foi um interesse da própria Arena, da nova administração da Arena. Então, se eles recuarem com relação ao que estavam imaginando ser alterado no contrato inicial, que só traria prejuízo para o Ceará, aí a tendência, né, que a coisa continue como estava, né? A não ser que eles também mudem a configuração da sua proposta. Então vamos analisar amanhã, a gente vai sentar novamente e decidir. Parecia uma coisa que estava muito distante, né, entre as partes. Hoje você pode dizer que está mais próximo, existe um intermediário para ajudar, como é que está? É porque o governo do estado também tem interesse na quantidade do contrato, né? O próprio secretário Ferruz Feitosa está acompanhando o processo agora, tem interesse na continuidade do contrato, foi ele inclusive o grande articulador no primeiro momento, no acerto inicial, e vendo ele que poderia ser um prejuízo para o equipamento, para o equipamento ficar subutilizado, está intermediando, né, e até mesmo ajudando para que a gente possa manter esse contrato em vigor, esclarecendo até mesmo para as partes quais são os prejuízos que cada um vão ter que assumir no caso do Estado. A nossa, a gente está consciente que é deixar de receber uma quantia mensal pela exclusividade do contrato. Isso não inviabiliza o Ceará pelo contrato, não inviabiliza nada, nem a compra do CETEM, posso tranquilizar o torcedor com relação a isso. Dificulta o Ceará porque nós precisamos de recursos para manter o orçamento que tinha sido feito inicialmente, mas para a Arena também é um prejuízo maior talvez, porque não vai ter a quantidade de jogos necessárias para cumprir inclusive com as exigências do seu contrato com o governo do estado, que estabeleceu uma quantidade de jogos por ano que eles precisam manter dentro do estádio. Então o Ceará saindo, né, e evidentemente não teria mais exclusividade, a gente ia mandar a boa parte dos jogos também no PV, jogos menores, né? Não descarta também uma aproximação com a própria prefeitura no sentido de fazer um contrato, caso o contrato da Arena seja desfeito. Então tudo isso a gente pode considerar que vai gerar também um prejuízo não só para o Ceará, mas também um prejuízo para a Arena, para a administração para a Arena e mais ainda para o governo do estado, por conta de um equipamento que poderia ficar obsoleto. Robson, já houve, né, algum contato com o estádio Presidente Vargas, né, com a prefeitura nesse sentido? Houve uma conversa, né, uma conversa rápida, não foi nada assim ainda definitivo, não se colocou nada na mesa, em condições que seriam esse acerto, apenas uma sondagem para saber se havia o interesse da prefeitura em ter o Ceará jogando no PV, com um contrato, não sei se de exclusividade, mas pelo menos um contrato que garantisse um mínimo de jogos no PV. E evidentemente a prefeitura tem interesse, né, porque o presidente Vargas precisa também ser utilizado, né, isso aí seria uma forma de gerar uma receita também para o PV. O PV é um equipamento público, precisa também de receita para se manter. Robson, em relação à BWA, é claro que a negociações com o Galvão ela sempre foi muito tranquila, né? Essa foi a primeira, né, o primeiro contato que vocês tiveram com essa nova administração do estádio? Não, primeiro não, já tivemos contato com essa empresa em uma época passada, mas que diz respeito à questão do sócio-torcedor, que eles queriam administrar o sócio-torcedor e queriam, parece, fazer a bilhetagem, né, dos jogos do Ceará. A coisa não evoluiu. Não sei se isso motivou talvez alguma preocupação da Arena em manter essa relação com a gente, ou não sei. Enfim, o fato é que nós fomos surpreendidos, né, nesse momento
pela possibilidade de uma rescisão de contrato, né? Achei até um pouco inconsequente, porque as partes, não posso deixar também o Ceará de pensar nisso também, talvez tenha em algum momento errado na negociação, né? Isso faz parte da personalidade das pessoas que vão negociar. A gente está tentando recuperar isso aí justamente com a ajuda do secretário Carlos Feitosa, para ver se a gente consegue manter nas condições próximas da que eram antes, para não trazer tanto prejuízo para as partes. Robson, o Ceará está incomodado com essa situação. Você falou que foi pego, né, de surpresa. Essa indefinição de contrato ou não, isso vocês estão ficando incomodados com a situação que foi criada? Já estivemos mais. No primeiro momento, sim, né? Constrangimento, assim, me sentimos até um pouco, vamos dizer assim, desvalorizado. Mas depois você vai relaxando, né? Passo emocional, aquela coisa de deixar a razão falar mais alto, e você vai analisando com calma. E até mesmo porque o Ceará, eu acho que o Ceará precisa, claro que precisa, de todo o recurso que entra aqui no Ceará é necessário, mas de nenhuma forma, de nenhuma maneira iria criar qualquer tipo de descompasso financeiro, desequilíbrio financeiro, a ausência desse contrato. E a gente teria tranquilamente condições de manter o clube do jeito que está, continuar pagando o CETEM, as prestações que nós assumimos para o CETEM, que teoricamente estariam vinculadas, né? A ideia era essa, mas a gente percebeu que nós já estamos conseguindo nos manter com a mesma condição de fazer jus a todos os compromissos assumidos, mesmo com a ausência da Arena Castelão. Antes dessa nova conversa com a Arena, o Ceará tem o contrato hoje como rescindido? Nesse momento, será o contrato foi rescindido pela Arena? Não, assim, formalmente houve uma rescisão, depois vamos dizer assim, uma sustação por 15 dias dessa rescisão, tá certo? Mas do ponto de vista prático, não, porque eles inclusive estão pagando, né, as mensalidades até a data da rescisão, da estabelecimento da rescisão, que como houve a sustação, essa rescisão foi empurrada para 15 dias para frente. Então, os efeitos não estão acontecendo agora. Se a partir daquela data, né, ao fim dos 15 dias, os efeitos vão começar a vigorar, nós não sabemos ainda, porque voltou-se a mesma negociação. Eu acho que, é a minha impressão, eu acho que todos que estão na mesma negociação vão ter que dar um passo para trás, né, alguns uns passos maiores, porque exigiram muito, outros um passozinho menor, até para também facilitar o processo. Robson, o que no caso do Ceará é inviável, ou seja, ele não poderia abrir mão? Primeiro, redução do valor. Segundo, exigir que o Ceará fizesse a sua bilhetagem com a empresa que faz parte do consórcio. A gente não isso aí de forma nenhuma, o Ceará não entregaria a ninguém isso, não terceirizaria jamais sua bilhetagem. Isso é uma coisa que o clube quer fazer, vai fazer, a política do clube fazer a sua própria bilhetagem, é segurança para o clube. Então, se for condição sine qua non fazer a bilhetagem do clube, aí não tem como negociar.